Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre o ambiente medieval. Nesse vídeo específico nós vamos gerenciar um pouco mais dos nossos containers do Docker sem ter a necessidade de utilizar o Portainer. Nós vamos estar utilizando diretamente o aplicativo chamado Compose no OpenMedieval. Nesse caso eu estou utilizando o OpenMedieval 7, na qual você pode gerenciar seus containers, criar novos containers, gerenciar seus volumes, networks e outras coisas a mais, na qual se torna muito mais fácil diretamente na página do OpenMedieval e desse jeito você vai ter muitas outras funcionalidades para esse sistema. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiramente, antes que eu comece a ensinar como que você pode usar o Compose do OpenMedieval, nós vamos ter que explicar um pouco mais sobre o básico. Primeira coisa, meu servidor está rodando o OpenMedieval 7, na qual está localizado na minha casa. Eu não estou usando acesso remoto, porque eu não quero que vocês reconheçam essa IP, eu estou usando o IP local. Desse jeito é muito mais fácil para eu gerenciar esse aplicativo. Então, se vocês virem minha tela, eu posso mostrar um pouco mais sobre o meu servidor. Aqui na minha tela eu tenho meu servidor. Esse servidor basicamente está maior parte do tempo desligado porque eu só uso ele para backup. Se eu olhar aqui, o load dele está bem baixo. E se a gente olhar aqui mais para o lado, ele está rodando um i5 4590, um CPU bem antigo, porém já é o suficiente, na qual eu tenho por volta de 16 GB de memória RAM. Lógico que ele vai aparecer um pouquinho menos, mas eu tenho 16 GB de memória RAM. Outra coisa, meu sistema operacional está rodando um HD de 500 MB, desculpa, no HD 500 GB, e eu tenho ainda 3.7 TB livres para utilizar, o resto está sendo utilizado como backup. Então, tendo isso em mente, o que nós vamos ter que saber? Nós temos que saber que esse servidor tem o OpenMedieval Extra instalado. Caso não tiver o OpenMedieval Extras, não vai funcionar o nosso Compose. Uma vez que se instalou o OpenMedieval Extras, o que nós vamos precisar fazer? Nós temos que vir aqui na parte de Plugs e nós vamos instalar o plug chamado Compose. No meu caso, eu já instalei esse plug e outra coisa que nós vamos ter que fazer vai ser na parte de Storage, nós vamos ter que ter mais um volume. Se eu vir na parte de Share Folders, eu vou ter minha data, meu Docker e minha pasta Backup. Só entender por que eu quero ter essas pastas na hora que você chegar no seu Compose. Uma vez que você instalou aquele Compose, ele vai aparecer essa opção. Como eu mostrei num dos vídeos anteriores, se você vir aqui em Setting, você pode configurar. Todos os meus dados será localizado na pasta Dados e o meu backup seria na pasta Backup. Aqui o resto você não precisa fazer mais nada e nós vamos ter que iniciar esse Docker. Uma vez iniciado esse Docker, você vai ter todas as opções para você gerenciar e exatamente isso que nós vamos fazer para gerenciar o nosso container. Para gerenciar o nosso container, o que nós precisamos fazer? Nós podemos vir aqui na parte de File e aqui que nós vamos criar o nosso novo container. No meu caso, já está rodando esse da Quick, mas vamos supor que eu queira parar esse da Quick. Vou colocar Stop, Close e eu vou querer deletar ele. Então, basicamente, eu parei o sistema e deletei ele. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos aplicar, vamos fazer sim, e o nosso container basicamente parou de funcionar. Porém, eu não mostrei como que você pode criar o container. E essa criação de container é muito parecido com a parte do Portainer de Stack. Se eu vim aqui colocar Add e colocar Add, eu vou poder digitar meu file e meu environmental. Outra coisa que nós podemos fazer, se a gente cancelar aqui, nós podemos adicionar para um dos exemplos. Por que é interessante adicionar para um dos exemplos? Porque tem vários exemplos que é simplesmente escolher. Então, se você olhar aqui, tem vários exemplos que você poderia simplesmente escolher. Muito parecido com a questão do Container Manager do Synology NAS, na qual você pode escolher qual container que você quer e daí ele vai fazer a instalação assistida. Então, vamos supor de volta que nós vamos entrar no da Quick. Então nós já tínhamos aqui da Quick, nós vamos abrir ele, vamos colocar o nome desse container, da Quick, e nós vamos colocar a descrição. Não, nós não precisamos colocar a descrição, nós podemos vir aqui e colocar salvar. Uma vez que ele salvou o da Quick, se a gente clicar e
colocar editar, ele vai aparecer essas informações genéricas. Qual o problema de aparecer essas informações genéricas? É que nós precisamos configurar elas. Antes que a gente sair configurando qualquer coisa, nós vamos vir aqui, vamos copiar essas informações e vamos abrir um bloco de notas. Uma vez colado isso no bloco de notas, lembrando, você não precisa fazer isso, mas só para ficar um pouco mais fácil para todo mundo entender, o que eu vou fazer? Eu vou ter que substituir esse aqui, a questão de change me. Como que nós conseguimos achar esse volume, ou caminho absoluto no meu volume? Se a gente voltar aqui no storage, vir agora no nosso share folder, aqui apareceria meu caminho absoluto. Tá vendo aqui, ó? Absolute path, eu posso copiar essa informação, voltar no meu bloco de nota e poderia substituir. Após isso, ele já vai aparecer da wiki config. Se eu quiser colocar numa outra pasta, eu poderia colocar mais uma pasta, colocar, não sei, espaço, docker e assim por diante, mas eu não estou interessado em fazer isso. Quero fazer é ter o meu caminho absoluto. Outra coisa que você vai ver é a questão de environment. Qual o problema de environment? Esse environment é muito genérico, então nós precisamos criar um environment de modo correto. Se a gente vem aqui na parte de user, nós podemos criar um novo usuário. Nesse caso, nós vamos criar um usuário chamado Docker Apps. Nós vamos colocar nossa senha. Nós precisamos selecionar um grupo? Não, nós não precisamos. Depois nós temos que ir lá naquele caminho absoluto para ver se ele tem permissão de acesso. E agora nós podemos apertar essa opção Disable Account Modification. Por que eu quero desabilitar essa opção? Porque eu quero garantir que, se por acaso esse usuário tiver alguma informação vazada, eu não vou ter nenhuma modificação para desabilitar outras contas ou desabilitar essa conta e ter acesso total no servidor. Então, desse jeito, mesmo que o hacker tiver acesso a esse usuário, ele não vai ter acesso ao meu servidor. Então, nós podemos colocar salvar. Uma vez que se salvou, outra coisa que você vai ter que ter em mente é as permissões do usuário, ou seja, o APL que você vai ter que configurar. Se você vê, esse usuário não tem acesso, ou pelo menos não foi configurado no acesso. Então nós vamos ter que ter acesso à pasta Docker, na qual nós vamos instalar os aplicativos. Pasta Data e a pasta Backup, não preciso ter acesso a isso, então eu posso bloquear o acesso. O que eu estou mais interessado seria a pasta Docker, na qual teria todos os meus aplicativos Docker. Agora nós podemos salvar. Próxima etapa, uma vez que você fez todas essas modificações, não esqueça de colocar aplicar e colocar sim. Que pode demorar alguns minutinhos. Após ele terminar, nós vamos poder fazer a próxima etapa. Então a próxima etapa vai ser descobrir esses PUID, PGID, porque até o momento eu só tenho do administrador, eu só tenho esses genéricos. Como que eu posso fazer? Eu vou ter que abrir o PUT. Para abrir o PUT, primeira coisa, nós vamos vir aqui no Service, vamos entrar no SSH e vamos ver se está habilitado. Se esse SSH estiver habilitado, então nós podemos abrir o PUT e verificar o ID do usuário. Para isso, nós vamos fazer exatamente isso, abrir o PUT. No meu caso, eu estou utilizando meu root, porque eu já tinha cadastrado. Porém, eu sempre sugiro você utilizar um usuário e desabilitar o nosso root. Mesmo assim, o que nós temos que fazer agora nessa página, vou colocar ID e o usuário que nós criamos, Docker App, e vamos rodar. Então, se vocês olharem, o UID vai ser 1002 e o GID, que seria o grupo, seria 100. Então, agora nós temos que fazer essa mesma modificação. Se a gente abrir agora aqui, nós vamos colocar 102 e nós vamos colocar 1002 e 100. Desse jeito, nós configuramos toda essa primeira etapa, porém, ele vai dar conflito nessa segunda etapa de portas. Por quê? Se vocês fecharem esse PUT, que nós não precisamos mais, e olhar para essa página, o que acontece? Ele está com o protocolo HTTP. Então, porque não tem nenhuma porta selecionada, ele estaria utilizando a porta 80. Se você tentar utilizar essa porta 80, ele não vai funcionar. Então, sugiro você colocar uma outra porta, no caso, vou colocar 85. Além do mais, se a gente tentar colocar HTTPS, ele estaria utilizando a porta 443. Então, o que eu sugiro você fazer é trocar essa porta, let's say 450. Uma vez que você fez essas configurações, nós podemos copiar elas e nós podemos voltar no nosso Compose. Vim aqui no Compose, na parte Files, e vamos editar essa parte File. Eu posso vir aqui e colar essa configuração que eu tinha feito. Vamos redeletar essa Restart Unless Stopped. E agora nós temos o container que ele vai estar utilizando, seria do Linux Server da Q, o nosso environment, usuário, nosso time zone, eu vou deixar esse aqui, mas eu sugiro você colocar o time zone do seu local específico. Aqui seria o nosso volumes e agora nossas portas. Uma vez feito isso, nós podemos vir aqui e colocar salvar. E basicamente a configuração foi feita. Agora nós podemos fazer o mesmo processo que a gente estaria fazendo no Portainer. Nós podemos vir aqui
e clicar Up. Agora ele vai criar, vai rodar e agora fim da linha. O que ele vai fazer? Ele vai estar Up. Então ele vai estar rodando esse aplicativo. O que nós podemos verificar? Nós podemos vir aqui em serviços e nós podemos ver o serviço que estaria rodando. Se vocês olharem aqui, clicar nisso, ele vai aparecer status running e a porta 85. Então nós podemos verificar se realmente ele está rodando. Nós vamos utilizar esse mesmo IP address com a porta 85. Uma vez que você utilizou esse IP address, ele vai aparecer essa página. Porque eu nunca criei nenhum tópico, porque eu não instalei absolutamente nada, ele vai aparecer criar tópico, na qual nós podemos começar a verificar o que está acontecendo, nós podemos gerenciar mídias, nós podemos ver o nosso sitemap e assim por diante. Então esse aplicativo está rodando com a porta 85. E agora nós podemos ver se realmente ele está rodando. Nós podemos vir aqui na parte log, no mesmo jeito que estaria aparecendo para o nosso portainer, nós podemos ver que ele rodou a chave, ele verificou o IP e apareceu como done. Se a gente quiser follow logs, nós podemos fazer esse mesmo procedimento, ele vai ficar rodando sempre. Se por acaso estiver dando um erro ou qualquer coisa, ele vai aparecer, vai descendo a questão de logs, colocar stop, close. Agora em status, nós podemos ver qual que seria o consumo do nosso sistema com esse aplicativo. Nesse caso, ele está consumindo 0,01% no meu CPU, ele está consumindo cerca de 51 MB de memória RAM, eu tenho limite de 16 GB, não gostaria que chegasse a 100%, porém nesse caso ele está usando 0,32% da memória RAM, aqui seria a quantidade de internet que ele está recebendo e mandando, block in and block out. E agora, se a gente vir aqui na parte de imagens, nós vamos ver todas as imagens dos aplicativos que nós temos. No meu caso, porque eu só tenho um, ele vai aparecer um. Foi criado há 11 dias atrás esse aplicativo, porque eu não quis baixar uma nova imagem, ele baixou a mesma imagem anterior. Nós vamos vir agora no nosso network, ele vai aparecer todos os networks, porque eu criei um aplicativo com network separado, ele apareceu o nome do aplicativo. Se a gente vir aqui na parte bridge e clicar inspect, ele vai aparecer todas as informações que teria no meu bridge. Se eu vim aqui e adicionar, eu poderia adicionar novos networks e assim por diante, mas isso não estou interessado, então vou colocar cancelar. Outra coisa que nós podemos fazer é vir aqui na parte de containers, ele vai aparecer os containers que estariam rodando, Docker Info, ele não vai aparecer nada no momento, e nós podemos gerenciar alguns schedules ou reiniciar todo esse sistema. Então, basicamente, todas essas opções seriam muito parecidas, na qual você encontraria no nosso portainer, porém, ele não está rodando mais com o portainer, ele está rodando diretamente no nosso OpenMediaVault, na qual garante que você, com o mesmo usuário que você teria para acessar o painel do OpenMediaVault, você conseguiria utilizar para acessar esse aplicativo. E se por acaso você criar mais usuários para gerenciar, tudo está controlando nesse aplicativo específico. Então, desse jeito, você poderia configurar todos os seus containers, ou todas as informações do seu Docker. Você poderia ter outros aplicativos rodando em paralelo. Além do mais, você teria teu sistema principal rodando tudo em um só aplicativo. Esse sistema seria muito parecido se você por acaso estivesse utilizando o Synology NAS, porque teria o Container Management, que faz mais ou menos a mesma opção. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo, na qual nós explicamos um pouco mais como que você pode usar o seu Compose, e desse jeito você pode utilizar para suas aplicações. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!